Graça e paz, igreja. Estamos mais uma noite aqui reunidos, cada um na sua casa, conectado. Nós aqui preparando este culto, estamos reunidos para celebrar mais um dia a presença do nosso Pai, para celebrar com alegria. A palavra de Deus diz em Romanos que nós devemos entregar o nosso culto racional a Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então que nós possamos neste momento entrar nessa adoração em nossas casas, começar a se manifestar, a preparar um lugar de encontro com o Pai, um lugar de entrega, de deixar os nossos problemas de lado, deixar todas as nossas preocupações e agora se conectar naquilo que o Pai tem de melhor para nós. Então você que chegou aí, que já está com a gente conectado, deixa uma mensagem no YouTube, deixa uma mensagem no nosso chat aqui, falando estou presente. Vem saber quem está com a gente neste culto, celebrando, adorando ao Rei. Então que nós possamos celebrar o nosso Pai com muita alegria, e que a glória do Senhor não encha só este lugar aqui, mas encha este lugar que você está, que você e a sua família está reunida, que a glória do Senhor se manifeste em nossas vidas, amém? Então vamos levantar uma oração de agradecimento, uma oração pedindo para que o Senhor nos cubra com o seu manto, nos cubra com o teu poderoso amor, em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus nós te agradecemos, pois estamos aqui reunidos no teu santo nome, não fisicamente reunidos, mas conectados online, mas sabemos que estamos conectados contigo no Espírito. E nós como igreja reunida, uma igreja que clama, uma igreja que fala do teu amor, uma igreja que compartilha das tuas bênçãos, que compartilha do que vem do alto, que o Senhor possa agora derramar da tua doce presença, que o teu maravilhar, o teu poder, a tua glória possa se encher sobre a terra, que todos os lugares onde houver um culto levantado a Ti, nós possamos declarar sobre os céus proféticos da nossa nação, das nações da terra, Pai, dizendo que o Senhor está no controle, que a terra não está largada, a terra não está sozinha, mas ela está sim com o Senhor, controlando todas as coisas, cuidando de todas as coisas. Então, Senhor, queremos chamar a existência do reino dos céus na terra, que o reino dos céus possa ser estabelecido na terra, que a tua verdade possa ser estabelecida nessa terra. Então, Senhor, te agradecemos pelos teus milagres, pelo teu cuidado, Pai, por notícias boas que já recebemos essa semana, Pai, de pessoas que estavam com enfermidade, com coronavírus, que o Senhor já tratou, o Senhor já curou, Pai. Aqueles que estão em processo de cura, que estão em processo do teu cuidado, nós sabemos que o milagre sobrenatural o Senhor pode mover, ó Pai. Visita, Senhor, a vida do Douglas, visita, Senhor, a vida da dona Sônia, Pai, visita, Senhor amado, a vida da família da Lenilda, tia do pastor Renato, visita, Senhor amado, cada uma dessas vidas, visita, Senhor Udinho, visita a Márcia, Pai, que cada um deles sejam cuidados por Ti, e que todo mal caia por terra. E te agradecemos pela vida do Carlos, te agradecemos, ó Pai, pela vida dele, pelo teu cuidado. Já temos notícias boas da dona Sônia, te agradecemos sobre isso, e te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer ainda sobre essas vidas, ó Pai. Pai, te deixamos nas tuas mãos, tua mão poderosa, maravilhosa, que pode cuidar de tudo e de todos. Manifeste o teu poder, visite cada casa, aqueles que estão nos assistindo. Se alguém aqui estiver com alguma enfermidade, que o Senhor visite com teu Espírito Santo, trazendo a cura poderosa, trazendo maravilhada a tua glória, Senhor. Derrama, Pai amado, em nome de Jesus, pelas tuas pisaduras nós somos sarados. Pai, visita os lares agora, aqueles que estão com problemas nos seus lares, de relacionamentos, problemas emocionais, que o Senhor possa visitar, trazendo, Senhor, uma restauração, trazendo paz sobre este lugar, trazendo paz sobre cada alma, Pai, em nome de Jesus.
manifeste o teu poder, visita, Senhor amado, que nós possamos entrar neste culto, não simplesmente assistindo uma televisão, não simplesmente, Senhor, acomodados, mas que nós possamos sim, Pai, estar alegres em poder celebrar, alegres em poder dizer que a tua graça é poderosa, que a tua graça é o que nos sustenta, Pai. Então, Senhor amado, vem agora dissipar toda mentira da nossa geração, vem agora dissipar todo o engano, Pai, tudo aquilo que tem aprisionado a alma, tudo aquilo que tem aprisionado as vidas, ó Pai, que o Senhor venha com o teu Espírito Santo e manifeste o seu poder. Senhor, que este culto hoje, nós possamos entregar um culto verdadeiro de adoração a Ti, Pai, que no meio do louvor, Senhor, haja milagres, Pai amado, que no meio do louvor haja, Senhor amado, cura, que no meio do louvor haja o manifestar da Tua glória, que no meio da palavra, Senhor, a palavra venha trazer como cura, Senhor amado, venha uma palavra poderosa, que venha curar, que venha tratar, que venha, Senhor, nos colocar numa rota, que diz os céus em nossa direção. Pai, manifeste o seu poder no nome de Jesus. Pai amado, aqueles que não te conhecem, que estão assistindo o culto pela primeira vez, alcança suas vidas, trazendo para eles que é um Jesus maravilhoso, que morreu numa cruz, e Ele hoje nos livra de todo o mal. Oh, glória a Deus. Então, Pai amado, cuida, Senhor, aqueles que vão assistir dessa live, que vão assistir deste culto, que o Senhor impacte, que o Senhor alcance, e que a vida deles não seja mais a mesma, mas que o poder do Teu Espírito transformador, que o poder do Teu Espírito libertador seja sobrenatural sobre cada lugar nessa nação, sobre cada lugar, sobre a cidade de Cotia, sobre o estado de São Paulo, sobre outros estados, sobre outras nações. A Tua glória seja cheia sobre a terra, no nome de Jesus, amém, graças a Deus. Meus irmãos, que nós possamos agora, com muita alegria, celebrar com muita alegria, com o nosso coração aquebrantado, diante da presença do Pai, agradecer por tudo que Ele tem feito, amém? E vamos celebrar e declarar que Ele estará no controle. Grande em glória é o nosso Deus, só em Jesus eu vou confiar. Pode salvar e nos resgatar. Só em Jesus eu vou confiar. Bênção e honra, glória e poder ao nosso Senhor, para sempre e sempre toda a honra e o louvor são teus, para sempre. Aleluia, aleluia, reinará. Aleluia, aleluia, reinará. Oh, 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 oh. Maravilhoso é o nosso Deus, só em Jesus eu vou esperar. Pode salvar e nos resgatar.
só em Jesus eu vou esperar. Bênção e honra, glória e poder ao nosso Senhor, para sempre e sempre toda a honra e o louvor são teus, para sempre. Aleluia, aleluia, reinará. Aleluia, aleluia, reinará. Deus no controle está, inabalável é, tudo pode fazer, pois reinará para sempre. Deus no controle está, inabalável é, tudo pode fazer, pois reinará para sempre. Aleluia, aleluia, reinará. Vamos declarar, irmãos. Aleluia, ao Deus que está no controle, reinará. Deus no controle está, inabalável é, tudo pode fazer, pois reinará para sempre. Deus no controle está, inabalável é, tudo pode fazer, pois reinará para sempre. Deus no controle está, inabalável é, tudo pode fazer, pois reinará para sempre. Deus no controle está, inabalável é, tudo pode fazer, pois reinará para sempre. Deus no controle está, inabalável é, tudo pode fazer, pois reinará para sempre. E vamos celebrar a nosso Pai que vive e reina. Oh, 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 e aí onde você estiver, celebre ao nosso Pai que vive e reina para sempre. Amém, irmãos? E vamos continuar celebrando ao Pai, porque a cada dia que nós passamos, nós enfrentamos, nós vivemos, há sempre um momento de celebrar a Ele, amém? E nós precisamos sempre declarar a esse Pai maravilhoso, que nós estamos sempre com Ele, e Ele está sempre conosco, e que nós estamos buscando Ele a cada dia. Estamos passando por um momento em que a igreja do Senhor está passando por tribulações, por lutas, mas nós devemos lembrar a cada dia que o
Pai, Ele não queria que nós organizássemos somente templos, que o Pai não queria que nós construíssemos locais. O Pai sempre desejou que nós fôssemos os locais para que Ele pudesse habitar. Então aí onde você está, irmão, se você puder fechar os seus olhos e começar a ter um momento com o seu Pai. Há um lugar junto ao teu coração onde eu desejo estar. Há uma voz que é como o som de muitas águas e eu anseio escutar. Eis-me aqui e eu sou teu pra sempre. Declare que você é dele. E eis-me aqui e eu sou teu pra sempre. Não há outro lugar que eu queira estar. No teu olhar eu fiz minha morada. Pra onde eu irei se só tu tem as palavras de vida eterna? Se eu me esconder no mais profundo vale, ou se eu ir na mais alta montanha, ainda assim ali o teu amor me alcança. Não há outro lugar que eu queira estar. No teu olhar eu fiz minha morada. Pra onde eu irei se só tu tem as palavras de vida eterna? Se eu me esconder no mais profundo vale, ou se eu subir na mais alta montanha, ainda assim ali o teu amor me alcança. Eu vou perder
tua glória reinar. É isso aí, irmãos. Permita que o amor do Pai habite totalmente em você e seja uma nova criatura através desse amor. Permita Ele dominar todo o seu ser. Permita Ele tomar conta de quem tu és. Permita Ele tomar conta de quem tu és. Permita Ele tomar conta de tudo. Permita Ele habitar. E sede transformado. Sede transformado. E assim como está escrito em Romanos 12: não deixe que as coisas velhas dominem o seu ser, o teu pensamento, mas entregue tudo como um sacrifício vivo. E permita perceber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus tem para ti, irmãos? Permita Deus tomar conta de tudo. Permita Deus tomar conta de quem tu és, irmãos. Permita Deus cuidar de tudo. Permita Deus cuidar de tudo. Entregue tudo que você tem a Ele. Entregue todo o seu ser, todas as suas vontades. Entregue a sua vida para Ele. Se renda a esse Pai. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor. Sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor. Fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais.
poder sopra em meu viver. Faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver. Faz teu querer em mim. Irmãos, não apenas cante nesse momento, entregue sua vida totalmente a esse Espírito Santo de Deus, pois é Ele que irá te ajudar a compreender quem Jesus Cristo é, qual é a obra que Jesus veio para fazer, e é Ele que irá te auxiliar a viver nesse mundo de tribulações. Não resista à obra que o Espírito Santo tem para ti, irmão. Se entregue totalmente e deixa Ele tomar conta de tudo. Vento de poder sopra em meu viver. Faz teu querer em mim. Olá, irmãos, mais uma vez. Vento de poder sopra em meu viver. Faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver. Faz teu querer em mim. Declare que esse vento de poder sopra em seu viver, e que Ele possa fazer tudo o que Ele quer em sua vida. E que seja como vendaval, totalmente sem controle, e se renda a Ele, se renda. Vento de poder sopra em meu viver. Faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Amém. Glória a Deus. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque nós podemos te adorar. Obrigado, Senhor, por esse momento de louvor, e que o teu querer seja realmente sobre as nossas vidas. Em o nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Graça e paz. Amém. Vamos começar agora com a palavra. E todos aqueles que estão nos acompanhando aí no YouTube, nesse momento ao vivo, deixa aí a sua mensagem, deixa aí um ok, para a gente saber quem está participando junto com a gente, para a gente aqui poder ajudar nesse sentido, poder entrar na parte de consolidar, de poder ajudar em todos os aspectos, amém? E agora eu queria aqui compartilhar a palavra com vocês.
Esse mês nós estamos ministrando a respeito de paz, e falar de paz no meio de uma turbulência como essa parece ser um assunto meio que parece ser até uma utopia. Como a gente tem paz no meio de tantos problemas, de tantos descontroles, de tantas coisas que se levantam que fogem do nosso controle. Ontem nós tivemos um bate-papo com alguns homens, e nesse bate-papo nós falamos a respeito de uma história bem conhecida, né, de Gideão, no livro de Juízes, e ali eles tiveram uma situação bem parecida com a nossa dos dias de hoje. E ali Deus usou um homem medroso, fez daquele homem medroso um homem valente, e a paz do Senhor o acompanhava em tudo que ele fazia, e ele foi bem, e conquistou, restabeleceu aquilo que precisava ser restabelecido sobre Israel, sobre o povo de Israel naquela época. Mas nós não vamos falar dessa palavra, mas nós vamos continuar falando a respeito de paz. E hoje eu queria compartilhar com vocês, e eu queria fazer uma pergunta, começando a fazer uma pergunta. Como que você está neste momento? Como que você esteve essa semana? Como que está na sua casa? Você tem se sentido inseguro? Ou está vivendo numa situação de instabilidade emocional? Uma hora tem ânimo, outra hora não tem. Muitas vezes vive numa tristeza profunda, ou vive num medo, no parte da insegurança totalmente profunda, né? E tudo isso vindo de uma instabilidade tanto emocional como física ou financeira. Não sei, eu faço essa pergunta para você: como que você está se sentindo? Porque falar de paz, né? Nós ouvimos aqui na primeira ministração que eu falei a respeito da historinha que conta o reflexo de um ambiente de paz. Não é aquele que o entorno está sossegado, mas aquele que o entorno está uma turbulência, mas tem alguém sossegado, tem alguém com paz. O pastor Renato ministrou falando sobre paz também, junto com a dona Ana, e nós fomos ministrados esse mês falando sobre este assunto. E parece ser um assunto tão difícil, né? Um assunto tão distante, porque se a gente olhar durante anos, né, de gerações e gerações, eu estava estudando um pouquinho a respeito das primeiras guerras, né, as guerras que tiveram, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, e sempre após uma guerra havia alguém tentando trazer e falando assim: nós precisamos trazer a paz sobre os povos, precisamos unificar, fazer algo que traga paz. E passa-se aí gerações e gerações, mesmo quando melhorar essa pandemia, quando passar, que a gente já tiver controle sobre ela, que tiver uma vacina, que Deus fizer algo que a gente possa mostrar que temos controle sobre ela, o assunto de paz ainda será dito, porque não haverá paz, não haverá, muitas pessoas ainda vão viver com tudo dentro da sua casa, tendo condições para tudo, e não tem paz. E aí eu pergunto, né, por isso que eu fiz essa pergunta para vocês: como que você está se sentindo? Será que você não está sentindo a paz que tanto a palavra de Deus fala a respeito? Por que será que você não consegue sentir essa paz? Por que será que em algum momento nós não sentimos essa paz? E aí eu digo, será que você sentia essa paz antes de começar a pandemia? A paz que vem do alto? Ou era uma paz porque tinha tudo sob o seu controle? Mas mesmo com tudo sob o seu controle, havia noites que você não dormia, havia noites que você não tinha paz, havia noites que você não conseguia se concentrar. O pastor Renato falou aqui uma palavra, onde diz a respeito que quando nós temos paz,
nós somos pessoas sóbrias para tomar posições, para tomar atitudes? Como que tem sido, né, as nossas atitudes em meio a tudo isso? Porque as nossas atitudes denunciam como está o nosso coração, denunciam como está o nosso emocional, como que está as nossas vontades aqui dentro. Então, eu queria que você fizesse essa reflexão. Você está em paz porque tem tudo, ou você está em paz porque você tem o maior de tudo, que é o Senhor? Então, isso é muito importante, porque o Senhor, Ele deseja o nosso coração, a nossa mente e o nosso corpo e o nosso espírito. Nós temos que em todos os níveis entregar para o Senhor a nossa vida, mas o nosso coração está cheio daquilo que nós temos de preocupação. E hoje nós vamos falar a respeito que Jesus diz que nós teríamos uma vida com aflições. A Bíblia, né, Jesus afirma isso, que nós teríamos muitas aflições. Mas o mesmo Jesus, que é a nossa rocha eterna, afirma que nele nós podemos estar seguros e estáveis para sempre. Nele nós podemos ter o descanso que precisamos para a nossa alma. Nele nós podemos ter o ânimo necessário para prosseguir. E eu fazendo um panorama ontem estava completando 70 dias que, pelo menos na minha casa, nós estamos em isolamento. 70 dias que os meus filhos não vão à escola, 70 dias que eles, nesses 70 dias, saíram uma vez de casa. E nesses 70 dias, poucas vezes minha esposa saiu. Eu saí um pouco mais para vir fazer ministrações ou ir fazer alguma coisa para a nossa casa. Mas agora eu digo, né, estamos 70 dias dentro de casa. 70 dias dentro de casas isolados. Como que está, né? E aí quando a gente começa a olhar, passaram tão rápido. E a gente não tem segurança de quantos dias mais vão durar isso. E aqueles planos que nós fizemos no início do ano, aqueles planos que nós estabelecemos, recebemos uma palavra profética que o ano de 2020 é um ano de portas abertas e unção dobrada. De repente você já perdeu expectativa disso, já perdeu, já não confia mais que Deus abriu portas e que a unção está sobre a sua vida. Tem gente que já desistiu, tem gente que já rasgou do calendário dele o ano de 2020. Rasgou do calendário, tirou, não tenho mais 2020. Mas isso é mentira, 2020 ainda tem muito tempo pela frente. Pode ser que você não consiga na mesma intensidade que você planejou, mas os planos que o Senhor tem para mim e para você, se nós deixarmos Ele concluir, Ele fará grandes coisas. Então, a respeito disso, nós precisamos encontrar em todo esse tempo a verdadeira paz e a segurança, e o mundo não consegue nos dar. Não vai ter político que vai te dar essa paz. Não vai ter dinheiro que vai te dar essa paz. Não vai ter bem material que vai te dar essa paz. Não vai ter família que vai te dar essa paz. Porque muitas vezes a gente inverte os valores, colocamos o dinheiro primeiro, colocamos a família primeiro, mas a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Então o que acontece? O mundo não vai nos dar a paz que nós precisamos, porque a paz comigo, e o que eu deixei de buscar do Senhor, para que isso contaminasse o meu coração. Então nós precisamos ser sóbrios, nós precisamos ser neste momento pessoas íntegras para poder avaliar o que está acontecendo com o nosso ser aqui dentro. Então eu queria compartilhar uma palavra com vocês no livro de Salmos 62, verso 6.
Amém. No livro de Salmos 62, verso 6, diz assim: somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta e não serei abalado. O que a Bíblia está dizendo aqui? Somente Ele somente Deus é a nossa rocha. É a nossa rocha que não deixa a gente ser abalado. É a nossa torre forte. E nós não vamos ser abalados. O salmista está dizendo que somente Ele é a nossa rocha. E eu queria compartilhar com vocês aqui e dizer que o Senhor é a nossa rocha, é a rocha que nos sustenta. É a rocha que nos faz permanecer de pé. É a rocha que nos faz permanecer firme. E como que é isso? No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, a Bíblia menciona de uma passagem que Jesus começa a falar, e ele diz da seguinte maneira: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Aqui Jesus está falando assim: aqueles que ouvem a minha palavra é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a rocha. Aqui nós ouvimos Jesus falando que o que nos faz permanecer de pé é as palavras que Ele diz para nós. É as palavras que Ele estabelece sobre a nossa vida. E aqui, a gente muitas vezes escuta muitas palavras. Escuta palavras no culto, medita na palavra na sua casa, escuta, vê um vídeo que fala de uma palavra, vê alguma coisa. Estamos sempre nos alimentando da palavra. Só que Jesus falou que o que faz a gente permanecer forte é tomar posse da palavra que estamos ouvindo e viver. É tomar posse da palavra que estamos ouvindo e viver. Como que você tem vivido esses 70 dias? No meio desses 70 dias, já tem 20 dias que nós estamos falando de paz. Você tomou posse dessa palavra para viver em paz? Você tomou posse e colocou em prática na sua vida para que você não venha buscar a paz que o mundo dá, mas a paz que Jesus deixou para nós? Porque, gente, se nós não edificarmos uma casa sobre a rocha, e essa casa que Jesus está dizendo somos nós, se nós não tivermos edificado sobre a rocha, não vamos permanecer de pé. Porque essa rocha é Cristo que nos sustenta. Essa rocha é Ele que faz a nossa casa espiritual, que somos nós, permanecer de pé. E esta casa, ela é alimentada. Essa casa é fortificada pela palavra. E essa palavra fortifica a nossa mente. Talvez você já esteja desanimado, incrédulo, mas algum dia a palavra de Deus já fez um impacto na tua vida. A palavra de Deus, na hora que você leu, na hora que alguém falou, na hora que você em uma oração, o Espírito Santo te fez lembrar de algo, você naquele momento tomou uma posição diferente. Mas você tem tomado essa posição diferente hoje? Você tem tomado essa posição diferente? Porque o que foi ministrado há uma semana atrás já não vale mais para hoje. Você precisa todos os dias alimentar, porque se você viveu só na segunda, hoje já é domingo, já passaram 7 dias. Como que você está se alimentando? Nós precisamos nos alimentar, porque o alimento da palavra nos faz permanecermos firmes e sermos prudentes. Porque a Bíblia diz aqui que o homem
aquele que escuta as palavras e as pratica, é semelhante a um homem que constrói uma casa sobre a rocha, e que esse homem ele é prudente. Pode vir chuva, pode vir tudo. Esse homem, ele consegue ter paz para tomar uma atitude. E muitas vezes a gente precisa ter paz para tomar essa atitude. A gente precisa ter um coração voltado para Deus para tomar, porque às vezes a gente começa a olhar e ver assim, meu Deus, olha o tanto de coisa que eu tenho para fazer, olha o tanto de problemas que eu tenho para resolver, e às vezes a gente quer sair resolvendo tudo ao mesmo tempo, e não resolvemos nada. Porque estamos tentando levar da maneira de como nós entendemos que tem que ser levado. E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Como está a construção da sua casa? Como que está você? Como que você está construindo? Como que você está estabelecendo? É sobre a rocha? Porque se for sobre a rocha, você precisa deixar as verdades do reino dos céus estabelecer sobre a sua vida. Estabelecer sobre a nossa vida, não quer dizer que a gente não vai ter fraqueza, mas nas nossas fraquezas nós nos tornamos muito fortes com o Senhor. Então o que acontece? As verdades do reino, as verdades do céu sobre a nossa vida, nos faz viver diferente em qualquer ambiente. Na nossa casa, no nosso trabalho, na sociedade, na igreja, na escola, aonde for, nos nossos meios, na nossa mídia social, a verdade da palavra de Deus, ela nos sustenta, não deixa com que a gente se desvie, por mais que a carne tentar tirar o nosso foco, mas a palavra de Deus, que é a verdade do reino dos céus. Jesus, quando veio na terra, Jesus não veio, ele veio fazer o quê? Estabelecer o reino dos céus na terra. E ele falava, o reino dos céus está próximo, é chegado o reino dos céus. E o reino dos céus há um governo, e esse governo, há um rei que governa, e nós temos que seguir os princípios do governo desse rei, para que a gente viva o reino dos céus na terra. Por isso que muitas vezes a gente fica com tantos pensamentos, será, porque as coisas que nós aprendemos neste mundo, muitas coisas delas não batem com as coisas que o reino dos céus fala a respeito. Porque se você ouvir qualquer pessoa, se você ouvir qualquer coisa, até da mídia muitas vezes, ela vai dizer que você tem que ficar aprisionado com medo. Não estou falando para sair de casa, mas eu estou falando ficar aprisionado com medo, que você tem que ter medo de tudo que está acontecendo. Nós temos que ser prudentes. Prudência é um estágio do medo, mas você viver em um momento descontrolado com medo, isso não é prudência. Isso é que você já deixou ser levado pelos problemas deste mundo. Então nós precisamos das verdades do reino do céu, que as verdades do reino do céu lança fora todo medo, lança fora todo medo e nos traz paz e esperança. Não tem como você ter esperança se você não tiver paz. Como que você pode acreditar que Deus pode fazer alguma coisa, que Deus pode estar cuidando da sua casa, da sua família, que pode estar cuidando da sua vida, se você não tem paz? Porque sem a paz nós agimos de maneira descontrolada. Então nós precisamos dessa paz do Senhor sobre a nossa vida. E o que nos traz paz? A palavra de Deus. Além daquilo que nós fomos ministrados a respeito nas semanas que passaram, falamos aqui sobre Filipenses 4:6, entregue as suas preocupações nas mãos do Senhor com orações e súplicas. Aonde está escrito isso? Na palavra. É a palavra de Deus que vai te dar força para você saber o que fazer. É a palavra de Deus que vai dizer para você que você não precisa viver pelo que você está vendo, mas crer na verdade daquele que já fez todas as coisas no princípio lá no céu e na terra.
Então nós precisamos entender que é dele que vem o nosso socorro, é dele que vai vir a esperança, mas não tem como a gente ter esperança se a gente está preocupado. Então, qual é o processo? Se preocupamos, temos que parar, deixar nas mãos do Senhor. A paz dele vem sobre a nossa vida, e aí uma esperança que a gente não entende começa a vir, e a gente começa a sonhar. Quanta gente já deixou de sonhar? Quanta gente que não vê a hora de acabar a pandemia, que para separar, para sair do trabalho, para fazer tudo diferente daquilo que tinha planejado no início do ano, que tinha expectativa de mudanças, e aí começou a vir os problemas e não vê mais expectativa nenhuma. Quantas pessoas que já não conseguem mais enxergar, que estão desesperadas de alma, e ao invés de descansar no Senhor, tem se preocupado muito mais, tem se alimentado daquilo que te deixa muito mais ansioso. E aí, o que acontece? Tudo isso atrapalha. Eu lembrei, enquanto eu estava preparando essa palavra, eu lembrei da história de Josué. Josué era um líder, ele perdeu ali o seu líder, Moisés, havia falecido, e Deus entrega para ele a responsabilidade de continuar o projeto que Deus tinha. Josué, aquele cara, era um cara muito temente a Deus, um cara apaixonado por Deus. Porque se a gente olhar para a missão que ele tinha, talvez muitos de nós já desistiríamos na primeira. Porque a primeira coisa que eu comecei a ver, ele perde o líder dele, que era um homem extremamente usado por Deus, Moisés. Que subia no monte, tinha um tempo com Deus, e ele vinha resplandecendo a glória, era um homem que tudo que ele pedia para Deus, Deus vinha e respondia. E aí de repente ele se vê sem esse líder, e ele começa a pegar um povo que tinha uma raiz escrava para liderar, uma raiz que vinha de medo, um povo que era medroso, porque já mostrou quando teve os 10 espias, os 12 espias, ele estava junto. Dos 12, 10 só falou mal da terra com medo de enfrentar o problema. E Josué, que foi naquele mesmo dia, ele teve uma visão diferente e não viu o problema. Mas mesmo assim, ele estava com uma geração, uma descendência desse povo. E aí, Josué tinha pessoas que andavam com ele que murmuravam, que reclamavam demais. Pessoas terríveis, que viam problemas, gostavam de reclamar. Tinham pessoas que tinham uma mente escrava junto com ele. E além dessas pessoas que tinham do lado dele, que ele tinha que levar para o propósito de Deus, ele tinha pela frente um rio para atravessar. Mas Moisés já tinha atravessado o mar, mas agora era ele. Não adianta ele viver com a fé de Moisés, ele tinha que viver com a fé dele. Aí agora ele tinha que atravessar um rio, ele tinha que passar por Jericó, uma cidade super fortificada, com artilharia. Se a gente for olhar hoje, uma cidade totalmente protegida, como que ele ia passar por aquela cidade? Porque ele estava com muita gente junto com ele para chegar à terra que Deus havia prometido. E para chegar na terra, tinha que passar por essas cidades. E ele passando por ali, ele tinha que derrotar aquele povo. E já vinha problema. Josué teve problema aí, ele conseguiu vencer Jericó, conseguiu passar pelo rio. E Josué teve uma situação. Ele vence Jericó, que era uma cidade bem fortificada, muito forte. E ele chega um pouquinho mais na frente, ele encontra a cidade de Ai. E essa cidade, no primeiro dia de guerra, ele perde muitos homens ali, e ele fala: como assim? Eu venci uma guerra com um povo maior, agora eu vou perder para esse? Mas Josué tinha algo de especial.
Josué tinha a palavra de Deus sobre a vida dele. Josué, ele não era baseado pelo que ele via. Josué, ele não era baseado pelo que as pessoas diziam. Josué não era baseado pelo que estava acontecendo naquela geração, naquele momento. Mas Josué era baseado na palavra de Deus. Deus falou com ele: Josué, tem de bom ânimo, sede forte e ter de bom ânimo. Josué, medita na palavra, na lei que o meu servo Moisés te ensinou de dia e de noite. A palavra vai te fazer permanecer reto. A palavra de Deus vai permanecer você viver na presença. A palavra de Deus vai fazer você, no momento que você fraquejar, que nem aconteceu aqui, que Ai venceu o primeiro momento da guerra. O que Josué fez? Foi diante de Deus. E a palavra de Deus deu um novo rumo. Ele foi lá e tirou o que tinha de errado no meio do arraial e foi prosseguir. Então o que acontece? A palavra de Deus é o que vai nos fortalecer. É a palavra de Deus que vai nos dar direcionamento. É a palavra de Deus que vai nos fazer permanecer forte. É a palavra de Deus que vai fazer a gente viver como uma rocha inabalável. Porque pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir tudo, mas a casa que está sobre a rocha, ela não cai. E Josué foi um homem extremamente orgulhoso. Josué foi um homem ali ousado por Deus, usado por Deus porque ele acreditou na palavra de Deus. Quais são as palavras que você está acreditando? Porque aquele que é prudente acredita daquilo que vem do alto. Aonde você estiver com o seu coração, está seu tesouro. E onde estiver o seu tesouro, vai te movimentar, vai fazer você prosseguir. E aí o que acontece? Aqui a Bíblia menciona que Josué, ele conseguiu chegar à terra prometida. E eu te pergunto, nós não temos algo prometido para Deus? Deus já prometeu, Deus já disse que Jesus já venceu a morte, que Jesus já venceu o medo da morte, que Jesus já veio e fez para que a gente vivesse bem nessa terra. O viver bem nessa terra não é isenção de problemas, mas é viver de bem conosco, é viver de alma, espírito e corpo bem. É viver de uma maneira diferente. Então Jesus já deixou essa promessa. E além disso tem uma outra promessa para a eternidade. Então nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos prometeu. Mas nós precisamos continuar ouvindo a palavra dEle. Então, qual é a palavra que nós estamos ouvindo? Porque hoje, a paz terrena, que é a paz que o mundo fala que dá, é uma paz que gera um monte de problemas. É uma paz que as pessoas vêm com mentiras para tentar estabelecer essa paz. As pessoas usam de mentira para conseguir ter o que ela quer. As pessoas usam de falsidade para conseguir o que quer. As pessoas usam de orgulho, dono da verdade, que esquece da palavra de Deus e não está nem aí com ninguém, quer viver do seu jeito. As pessoas estão presas muitas vezes com as incertezas e saem fazendo um monte de coisa aleatória para ver se consegue essa paz. Pessoas que buscam corrupção, né, que fazem falcatruas para conseguir essa paz. Porque ninguém que faz uma falcatrua não faz pensando, não, eu vou fazer para o outro. Não, a pessoa que faz falcatrua faz para que ela se saia bem daquela situação. E aí, para receber uma paz falsa, consegui o que eu queria, consegui ter o que eu queria, que bom. Só que isso é momentâneo, não vai suprir o problema da alma, não vai suprir aquilo que mais nós necessitamos. Então o que acontece? Essa mesma paz desse mundo gera divisões. Eu prefiro viver em paz, eu prefiro
acabar com isso, acabar com aquilo para viver em paz. Não é isso. A gente precisa ter sabedoria com Deus para poder viver a verdade da palavra. Porque olha o que diz na Bíblia, olha o que diz sobre a casa que não é edificada na rocha. No versículo 26, diz assim, Mateus 7:26, mas quem ouve as minhas palavras e as não pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Tem muita gente com uma casa alicerçada na areia. O que é ser alicerçada na areia? É não acreditar na palavra que vem de Deus, aquele que criou todas as coisas, que estabeleceu todas as coisas, e que nos deu domínio e autoridade para viver nessa terra. Quando a gente deixa de ouvir e de praticar aquilo que Ele tem para nós, nós começamos a andar como pessoas perdidas, pessoas sem direção, que vai fazendo um monte de coisa, assim que eu já disse aqui, e quando menos espera, a queda é grande. Toda pessoa que entra num nível profundo de medo, num nível profundo de tristeza, num nível profundo de arrogância, de orgulho, toda pessoa que entra num nível profundo de ódio, que entra num nível profundo de amargura, é porque ela já não está alicerçada mais em Deus. Ela está alicerçada no seu próprio eu, está alicerçada no modelo deste mundo. E o que tem matado, o que tem destruído casas, que tem destruído famílias, tem sido isso. Porque é mais fácil a gente sentir o prazer do mundo do que buscar o prazer que está em Deus. É mais fácil, só que esse prazer do mundo, ele parece ser muito bom, mas a consequência dele é muito grave. Porque no prazer do mundo, só quem se alegra é você mesmo, mas é por tempo curto. Agora, o prazer que vem de Deus é um prazer que não se acaba. Quanto mais buscamos, mais temos. Então, eu queria aqui que você que está ouvindo aí essa palavra, que você começasse a pensar. Você está vivendo mais a respeito do que Deus disse para você viver? Do que a palavra diz? Ou você está vivendo mais o que o seu coração diz que você tem que viver? A palavra de Deus, a mesma palavra que diz que nós devemos confiar nela, diz que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. E aí a gente começa a esquecer, e com esse coração enganoso, começa a ser pessoas insensatas, pessoas que não pensam a respeito do que Deus disse. Então o que acontece? Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 6, a Bíblia menciona, fala assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne, o que fala da carne? Fala dos seus próprios desejos. O que são esses próprios desejos? São coisas que você coloca em primeiro plano, são coisas que você coloca como desejos seu próprio, e não desejos daquilo que Deus planejou para você viver bem, e você coloca desses desejos, e para você alcançar os desejos que você quer, não importa o que você tenha que fazer. Não importa se você tem que fazer mal para alguém, não importa que você tenha que fazer algo de errado, que você tenha que se corromper, que você tenha que falar uma mentira. A Bíblia fala que essa inclinação para a carne, ela gera morte. E que tipo de morte que essa inclinação gera? Ela não gera,
ela tem como consequência a morte física, mas ela começa a trazer sobre a vida da pessoa que está sobre esta inclinação, ela começa a viver num aprisionamento. Porque só o que ela fez de primeiro não compensou, ela precisa fazer mais. Só que ela começa a tirar proveito, começa a ser egoísta, e quando vai ver, tudo que ela está fazendo está afastando quem mais ela ama, que Deus o ama, e ele começa a se afastar. E esse afastamento vem porque a pessoa começa a ficar com uma fisionomia, com uma ação diferente daquilo que Deus planejou. Então toda vez, eu queria que você pensasse um pouquinho, toda vez que você na sua casa, onde for, mas nesse momento que nós estamos em casa, que você começa a ficar ansioso demais, ou ansiosa demais, é porque você está inclinando para a carne. Ansiedade é bom, não é ruim você pensar no que vai fazer, mas se essa ansiedade descontrola e faz você perder a noção das coisas, e você começa a fazer as coisas de maneira precipitada, cuidado, é uma inclinação para a sua vontade. Então nós precisamos pensar, toda vez que a ansiedade bater a porta, a gente precisa parar e deixar na mão de Deus, e pedir para que Deus nos dê sabedoria, nos dê paz para poder prosseguir. Se você tem sido prepotente, uma pessoa orgulhosa, que não aceita mais uma conversa, não aceita mais uma opinião de uma pessoa que entende mais sobre o assunto do que você já não, é uma pessoa totalmente fechada. Se você começa a fazer isso, cuidado, porque você pode estar entrando pela porta de deixar com que o seu coração fale mais alto. Eu digo por base, quando eu começo a ficar arrogante com a minha esposa, é porque o meu relacionamento com Deus, através da oração e da palavra, está distante. E é nítido isso. Porque se eu não me relaciono com Deus, quando eu vou me relacionar com as pessoas que estão do meu lado, eu vou me relacionar na carne, porque eu não tenho um alimento que vem do alto para poder compartilhar. Então, cuidado. Quando você começa a entrar num nível de amargura, que você tem ódio, que você já não perdoa mais a pessoa, ou não perdoa quem está do seu lado, seus amigos, não perdoa um irmão, não perdoa um profissional, não perdoa, cuidado. Você está entrando numa rota perigosa, está inclinando mais para a carne, porque a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar. Então, tudo isso nos faz mostrar como que está o nosso coração, se ele está firmado na rocha, ou se ele está firmado na areia. Ah não, mas eu já fiz escola crescer, eu já fiz teologia, eu já li a Bíblia da frente para trás, de trás para frente, já conheço tudo, já pesquisei de tudo, amém. Mas se você não pratica, tudo que você aprendeu não vale para nada. Porque você vai começar a inclinar para suas próprias vontades. Então eu queria que você entender que a mentalidade, né, tem uma versão que diz que a inclinação para a carne, tem uma outra versão que diz assim, a mentalidade da carne gera morte, mas a inclinação ou a mentalidade do Espírito gera vida e paz. Você quer ver uma pessoa revigorada, que você olha nos olhos dela, você tem até prazer de vê-la, de conversar, é quando a alegria do Senhor toma posse dela, porque ela começa a buscar a mentalidade do alto, do Espírito, e isso gera vida e gera paz. Então, nós estamos falando a respeito de paz, e eu queria que você pensasse em tudo isso. A paz, ela nos traz essa paz, e essa paz faz a gente ter um coração fortalecido na rocha do Senhor. Eu queria, só para a gente finalizar, Romanos 14, 17.
é tão importante a gente saber sobre o reino, porque olha o que o reino de Deus é. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Essa é a verdade. Se nós não estamos vivendo a justiça de Deus, não estamos sendo justos, não estamos tendo paz, não estamos tendo a alegria do Espírito Santo, é porque a gente está se inclinando para a carne. E aí, é uma chamada hoje para que você comece a pensar aonde você está. Aonde nós estamos? Estamos mais para a carne ou mais para o Espírito? Porque em Coríntios 2, 1 Coríntios 2, 14 e o 15, diz assim: ora, o homem natural, quem é o homem natural? O homem que se inclina para as coisas da terra, somente para as coisas da terra. Não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo bem, e ele de ninguém é discernido. Nós precisamos começar a olhar para o alto, porque a gente vai começar a discernir o que está acontecendo. Sabe o que Deus está fazendo? Porque Deus permitiu que esse vírus contraísse na terra. O homem pode ter feito, ou que tem aí teologias que o homem que fez, ou outras teologias que é uma conspiração, ou que veio do animal, não sei de onde surgiu, mas Deus permitiu. Mas se Deus permitiu, tem um propósito, assim como todo o propósito debaixo do céu. Então o que acontece? Se tem um propósito, a gente precisa começar a discernir. Não é tempo da gente ficar com medo, é tempo da gente entender em Deus o que Ele quer que a gente faça. No meio da crise, muita gente está confessando Jesus, online está confessando Jesus. No meio da crise, muitos que estavam desviados estão voltando para o Senhor, pedindo ajuda, porque sabe que Ele é o Deus da provisão. Então o que acontece? Tem um propósito, porque Deus quer que nós tenhamos um contato maior com a família. Deus tem um propósito, porque a gente precisa melhorar o nosso tempo de qualidade com Ele, e tudo isso tem se movimentado. Então eu te convido a você a entender como que você está firmado na rocha, como homem que escuta as coisas que vêm do alto e coloca em prática, vive por fé e não por vista? Ou você tem deixado ser firmado pela casa na areia, que vive só com o que as pessoas na terra dizem, e vive todo atrapalhado, se perdendo? Agora a gente precisa começar a olhar. Por quê? A nossa boca, as nossas atitudes declaram o que o nosso coração está cheio. Então, não se sinta incapaz. Sinta que hoje o Senhor está te convidando a você entrar num arrependimento, se algo disso te fez afastar do propósito de Deus. Por isso que talvez você não consiga mais nem ter paz. Eu queria que você, neste momento na sua casa, começasse a pensar. Durante essa ministração eu falei várias coisas que aconteceram aqui, e essas coisas que acontecem na nossa vida, pode ser algo que está apresentando que o nosso coração está distante da verdade. Então eu queria que você fechasse os seus olhos, e durante esse momento agora na sua casa, que o Espírito Santo venha trabalhar na sua vida. Se você tem se sentido muito ansioso, tem perdido o controle,
tem ficado com muito medo, com medo até de que tudo vai acontecer, com medo da morte, com medo de que todos os seus amigos, familiares vão sofrer. Você está com medo. Se você está com medo, um medo inseguro, se você está se sentindo uma pessoa que não quer mais ajuda de ninguém, que você é o dono da verdade, se você tem sentido amargura, ódio, a palavra de Deus diz em Hebreu, se a gente não tiver a paz, não tem como, sem a paz e sem a santificação, não tem como ninguém ver a Ele. Então não deixe que a raiz de amargura, brotando sobre o seu coração, te contamine, e tire a paz que o Senhor tanto deseja nos dar, através do relacionamento com Ele. Se você tem agido de maneira inconveniente, tem sido uma pessoa que já não acredita mais, tem sido incrédulo, não acredita na verdade de Deus, não acredita mais que Jesus venceu na cruz pela sua vida, se você já não tem mais vontade de viver, se você já não tem mais sonhos, você já não sonha mais, você já acabou com seus sonhos, você acha que está tudo perdido, isso é mentira. Se você está bitolado debaixo de um engano, de uma falsa paz que esse mundo está prometendo, se você está procurando que vai vir uma pessoa revolucionária, que vai mudar tudo nessa terra, Ele já veio, é Jesus, e Ele está mudando. Então comece agora na sua casa, feche os seus olhos. Se você tiver condições de orar, se você tiver condições de se ajoelhar, se você tiver condições de se arrepender diante do Senhor, se você já não tem mais um relacionamento com Ele, se você está distante dEle, está distante daquilo que Ele te deu, você já está, a sua casa está desmoronando porque está sobre areia, você já não pratica mais a palavra, você lê mas não consegue praticar, você ora mas não consegue ter relacionamento com Ele, você está distante dEle, é o momento de você se aquebrantar diante do Pai. A palavra dEle diz que aqueles que se humilharem diante dEle, se humilhar é dizer: Pai, eu errei, Pai, eu falhei, Pai, eu não consigo, eu sou incapaz, e diante dEle dizer, deixar Ele cuidar de você, e fazer uma aliança com o Senhor, restabelecer uma aliança com o Senhor, deixando com que Ele te ajude a viver bem nessa terra, a enfrentar todos esses desafios que estamos passando por esse momento. O que nos faz ter tanta paz? É Ele que vai fazer te dar tanta paz. É Ele que vai te dar a paz agora, que de repente você não sabia nem como fazer com o dia de amanhã, com coisas que você tem para pagar, com coisas que você tem para resolver, você já não sabe como vai ser o dia de amanhã, você está aí já ansioso, preocupado, mas hoje o Senhor vai vir com um bálsamo que você precisa, vai vir com um bálsamo que você precisa, para trazer esta cura, para trazer essa libertação dessa escravidão, para que você comece a olhar para as coisas que vêm do alto. Porque o apóstolo Paulo, depois que ele fala, orai, apresentar suas preocupações diante de Deus, virá uma paz que excede o entendimento. Mas no versículo seguinte ele diz: buscai e pensai de tudo que vem do alto, que é bom, que é honesto, que é de boa fama, que é verdade. Então agora é hora de nós descansarmos no Senhor. Há quanto tempo você não dorme à noite? Há quanto tempo você não descansa verdadeiramente? Há quanto tempo você já não vê mais esperança? Há quanto tempo você só vê desgraça? Há quanto tempo que você só vê problema? Há quanto tempo que você respira e o seu coração sufoca? Parece que o negócio é uma adrenalina o tempo todo, e você não fica desesperado. O seu corpo já está sentindo cansaço, o seu corpo já está ruim, já está mal, porque você já não descansa mais no Senhor.
Precisamos parar e descansar no Senhor. Precisamos parar e descansar nele. É nele, é do alto que vai vir tudo que nós precisamos. É do alto que vai vir, que vai te fortalecer. Continua nesse tempo, pedindo para que o Senhor te renove, pedindo para que o Senhor te transforme, pedindo para que o Senhor traga a renovação poderosa sobre a sua vida. Pai amado, poderoso Deus, em nome de Jesus, eu te peço neste momento que o Senhor entre nessas casas, entre nessas famílias, nessas vidas, e venha trazendo um renovo, uma restauração. E aqueles que estão desesperados de alma, que o Senhor flua do teu Espírito, que eles sejam, Senhor, se humilhem diante da tua presença, e abençoe, Senhor, essas vidas, ó Pai. Senhor, aqueles que estão firmados na rocha, que eles possam permanecer mais firmes, sem desanimar, que eles possam prosseguir para o alto, que cada um possa fazer o melhor. Aqueles que já estão firmados e aqueles que estão se firmando hoje, possa compartilhar do teu amor com outros que estão perdidos, ó Pai. Senhor, venha com teu Espírito e transforma, cura, tira a dor da perda, tira a dor da tristeza, tira, Senhor amado, a preocupação do medo. Renova, Senhor, traga paz, e que o Senhor seja a nossa rocha verdadeira, em nome de Jesus. Quando o mar tentar me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei, me lembrarei. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrarei, me lembrarei. Que a paz é uma promessa e você não vai mentir. Não é mentira. Segura estou. É a nossa aqui. Segurança. É nele, é nele, é Me nele. lembrarei. Se lembre-se. Oh, glória. Me lembrarei. Que a paz é uma promessa. Eu creio, Senhor. Você não vai mentir. Ele não mente. Oh, glória a Deus. Seguro estou em ti. Me lembrarei, me lembrarei, me lembrarei, me lembrarei. Me lembrarei. A paz do Senhor é uma promessa, e nós temos que buscar dessa promessa e viver a palavra dele. Que a palavra dele é o que nos sustenta, a palavra dele é a luz que ilumina este mundo, é a palavra dele que nos traz paz, é a palavra dele que nos traz renovo.
Então, todos os dias se lembre disso. Se lembre disso, se lembre que é a palavra dele, que é o relacionamento com ele, aquilo que ele diz a mim, a você, ao nosso respeito, é isso que ele planejou para nós, e a paz vem dele. Não deixe mais ser levado por nenhuma roda maligna, palavras malignas, não deixe mais ser levado por desânimo, não deixe mais ser levado por palavras contrárias à verdade de Deus. Lembre-se que ele não é mentiroso, ele não mentiu, a verdade dele prevalece, e que a sua vida seja cheia da verdade dele, que a nossa vida seja cheia, e que a glória do Senhor manifeste em nossa casa, e que você não seja mais o mesmo, que a cada dia o Senhor, se você se levante com o Senhor e se fortaleça nele. Se fortaleça nele, meu irmão. Se fortaleça nele, minha irmã. Se fortaleça. É nele que está a nossa força. É ele que nos dá a paz. É ele que nos dá a vida. E nele nós podemos todas as coisas, naquele que nos fortalece. Oh, xerecandaralabás. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé, na aflição é Senhor Salvador. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé, na aflição é Senhor Salvador. Amém. E nesse mesmo espírito, vamos aqui, com o nosso coração grato, viver este momento da palavra de Deus. Nós estamos falando que aqueles que vivem a palavra de Deus, aqueles que ouvem e praticam, viverão sobre uma rocha. E debaixo dessa palavra profética de viver sobre uma rocha, abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. A Bíblia menciona aqui, o apóstolo Paulo menciona a respeito da nossa generosidade. E nós precisamos ser pessoas generosas, pessoas dependentes de Deus, para que assim nós possamos viver a verdade dele. E a palavra diz em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, diz assim, no versículo 6 ele fala: aquele que semeia pouco, pouco ceifará; aquele que semeia com abundância, em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Meu irmão, o coração generoso faz a gente semear, contribuir, sem esperar que alguém peça nada, sem esperar que alguém cobre alguma coisa, até porque se houver cobrança não é generosidade. Quem é generoso não necessita de cobrança, e nós não temos que cobrar, porque a generosidade é algo que vem de dentro para fora. E ele diz que quando nós entregamos, não por necessidade, não por troca, mas por generosidade, porque Deus é maravilhoso. Não importa o quanto contribuímos, mas aquilo que entregamos de coração, com alegria, Deus ama isso. E debaixo dessa palavra de viver sobre a rocha, viver na verdade, no versículo 8 diz assim: e Deus que é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de tendo sempre tudo em toda suficiência, abundeis a boa obra. O Senhor, Ele vai cuidar de tudo, é tudo. Ele começa cuidando, porque às vezes a gente começa a pedir para Deus o lado externo, mas se Ele não cuidar aqui dentro primeiro, quando Ele entregar no externo, que Ele nos levar a conquistar, nós vamos perder.
Então Ele vai fazer com que tudo aqui dentro que é necessário seja atribuído. E tudo que for necessário com o propósito dele aqui dentro e fora vai ser atribuído. Então nós temos que ter um coração amoroso, um coração generoso. A generosidade abre portas, a generosidade é maravilhosa. Então, tenha esse coração generoso. A igreja recebeu 11 cestas básicas, e essas cestas vão abençoar com a generosidade outras pessoas. Então, essa generosidade abre portas. Então, quando você entregar seu dízimo, sua primícia, a sua oferta, se você tem um voto, não entregue por obrigação, entregue por generosidade. A sua generosidade manifesta o poder de Deus na terra. Então, a generosidade de ajudar o próximo, a generosidade de fazer um bem por alguém, até a generosidade, muitas vezes você tem uma pessoa que tem dificuldade de se conectar no YouTube, de você ensinar ela a se conectar para poder assistir uma palavra. Você está sendo generoso. A generosidade de você compartilhar aquilo que você está recebendo desta palavra, de compartilhar esse culto com outras pessoas que não estão conectadas com a gente hoje, para que essas pessoas possam ser renovadas pelo poder do Espírito Santo. Então nós precisamos ser generosos. Pegue a sua semente, você tem aí o número, os dados da conta. Se tiver alguma dificuldade, nos procure para gerar um boleto. Tenha mais facilidade para pagar sem taxa de transferência, essas coisas. Nos procure, mas não deixe de contribuir. Contribua, mas não contribua por obrigação. Contribua por generosidade. Porque Deus não olha para a semente, Ele olha para o coração. E tem uma coisa que agrada o coração, que agrada a Deus, é o coração do homem. Amém? Amém. Aqui como que é o nome do seu... É o Google mesmo, né? É o Google do Rodolfo, está falando aqui no telefone, deve estar aparecendo aí na sua tela. Amém? Mas amém, gente. Então era essa palavra que eu queria compartilhar com vocês. Vamos viver em paz com o Senhor. Vamos viver a paz do Senhor nessa terra. E vamos ter um coração generoso com essa paz. Que você tenha uma semana abençoada. Quem conectou com a gente aí, algumas pessoas deu glória a Deus aqui, amém. A Márcia, a Samira, a minha esposa, o Reginaldo, a Nilda, todos aqueles que estão aqui conectados com a gente, que mandou aqui um amém no nosso chat. Deus abençoe vocês. Aqueles que não mandaram mensagem, mas que estão nos acompanhando, que está nesse tempo de culto, cultuando ao Senhor, que o Senhor possa abençoar a sua vida de maneira tremenda, e que o Senhor possa fazer das nossas vidas uma vida cheia da graça dEle e da paz dEle. Nessa semana não deixe de se conectar em uma célula, não deixe de se conectar no culto das crianças. Todos os sábados às 19 horas nós temos o culto das crianças. Se tiver alguma dúvida, nos procure. Na semana nós temos um momento de oração. Então, se você faz parte da liderança, você está com a gente, não deixe, não falte na oração. Na oração a gente tem visto milagres do Senhor manifestando. Todos os dias às 10h30 a liderança da igreja está orando, por pedido de oração. Se você tem algum pedido de oração para fazer, nos procure, manda mensagem para a gente, porque nós cremos que a nossa intercessão move o coração de Deus. Então nós não devemos deixar de fazer o bem. Então eu quero deixar aqui para vocês, na semana participe de uma célula. A célula é um lugar onde você vai ter a oportunidade de compartilhar, de viver ali em comunhão com o amor de Deus, através do Meeting, através de um outro aplicativo. E não deixe também de falar do amor de Cristo, de falar da verdade de Cristo, porque muitas pessoas estão precisando ouvir essa verdade. Então quero aqui desejar, dar um abraço, um Deus abençoe para cada um, e até mais, que nós
logo, logo possamos estar juntos fisicamente aqui, mas recebam um abraço do Senhor, e que a glória do Senhor visite a sua casa nesses dias, em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores,